Bom dia, nobres pares, bom dia a todos que estão em suas casas assistindo, a todos os funcionários aqui da casa. E um bom dia especial aí para o nosso amigo Lindo aí. Lindo, muito obrigado aí pela belíssima homenagem que o senhor fez aí, né, na carta que foi lida aqui pelo vereador Daniel. Muito obrigado mesmo de coração. Nobres pares, vereador Bastião, vereador Charles, rapaz, eu encontrei várias pessoas ontem e hoje, até mesmo quando estava vindo para cá, passei na feira. O que nós falamos aqui segunda-feira, mais uma vez, em relação aos banheiros, as pessoas, até outras pessoas que não frequentam normalmente a feira, certo? Que raramente vai utilizar um banheiro, mas todas essas pessoas tiveram assim uma sensibilidade e não sabiam do caso, e todas elas afirmaram: Marquinhos, isso é imoral. Nós temos que tomar uma decisão, e aí eu falei, infelizmente não depende da gente, depende do prefeito. Então, a repercussão de tudo que nós falamos aqui, principalmente segunda-feira, as pessoas estão nos dando total razão, porque elas se colocam no lugar do outro. Elas ficaram assim imaginando: meu amigo, como é que uma mulher, uma senhora idosa vai no banheiro e chega lá, tem um homem no banheiro? Não é que é culpa dele, porque ele é funcionário. Mas algo tem que ser feito, vereador Charles, né? E o prefeito tem que ser sensibilizado do jeito que a população está sendo. E aí não retiro uma palavra do que eu disse. E as pessoas me deram razão. Como ele não vai na feira e não é a família dele, ele está pouco, se importando. Essa é a verdade. Quem achar ruim que ache, mas essa é a verdade. Porque se alguém da família dele fosse lá e passasse por esse constrangimento, eu lhe garanto que no mesmo dia chegava uma mulher para tomar conta lá do banheiro. Entenderam? E aí eu não podia deixar de fazer esse registro aqui dos comentários de todas as pessoas. Eu acredito que outras pessoas procuraram os senhores e falaram também sobre isso. Não é verdade? Pois não, vereador Charles? Você dá uma parte, vereador. Aqui só para ajudar a Vossa Excelência aí no comentário, em relação aos meios da feira, pedir se alguém da gestão esteja ouvindo nesse momento, não trata-se aqui de fazer ataques pessoais, mas de pedir a compreensão do prefeito, dos secretários, na questão no tocante a essa profissional feminina nos banheiros. É realmente um caos e combustível para que a gente esteja aqui falando, cobrando. E a gente sabe, quando a gente fala, não fica bacana para quem está em casa ouvindo. Muitas vezes as pessoas não querem ver que a gente esteja aqui falando, repetindo sempre, mas é necessário, vereador Marquinhos, porque há essa demanda cada vez mais crescente, cada vez mais presente na vida daqueles que estão ali trabalhando. E nós estamos cobrando apenas aqui algo que seja feito em prol da população. Na hora que isso for atendido, for atendido esse desejo, esse anseio da população, em torno dessa profissional lá, feminina nos banheiros, vai se acabar as falas aqui no tocante a isso. Porque vai estar resolvido de verdade. E às vezes eu entendo quando Vossa Excelência aqui levanta o tom, tenho certeza que você não tem a intenção, mas a angústia faz com que exploda, diga às vezes coisas que as pessoas até interpretam diferente. Mas é porque nós ficamos naquela de pedir sempre, de cobrar sempre, e de nunca sermos atendidos. E não é a gente, não é o vereador Charles, não é o vereador Marquinhos, hoje tem mais vereadores, mas a população, principalmente a que está ali trabalhando todos os dias para levar o seu sustento para suas casas. Precisa, sim, de verdade, desse profissional. Fiquei chocado quando Vossa Excelência aqui falou que na campanha foi contratado mais de 300 pessoas, e por que não contratarem essa pessoa para cuidar dos banheiros femininos? Obrigado mais uma vez, vereador, pela paciência aqui com a fala. Eu que lhe agradeço as suas palavras, vereador. E para ficar muito claro, quando eu falo aqui na questão de família, o senhor sabe, vereador Bastião sabe, minha esposa todo domingo vai comigo para a feira, porque ela precisa usar o banheiro. Eu tenho primos e primas que trabalham na feira, inclusive eu já fui feirante também, junto com minha mãe e com meu pai também. Vendi muito na feira nos anos 80, certo? Então, minha família, parte da minha família ainda continua lá,
trabalhando na feira, vereador Bastião. E aí eu continuo indignado muito também por isso aqui. E por todos os meus amigos e amigas que são feirantes. Amigos meus que estudaram comigo, pessoas que são contemporâneos, que a gente se encontra aos domingos, como o vereador Bastião também faz, e encontra vários amigos aos domingos, com sua família. E quando o vereador Bastião vê ali uma amiga de infância, ter que usar o banheiro e chegar lá se deparar com um homem no banheiro, o sangue do vereador Bastião também sobe. Então essa é a nossa indignação. Porque já dizia o poeta, o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o próximo. Então, se eu quero o bem para mim, eu tenho que procurar o bem para o próximo. E é esse o nosso pedido aqui, e principalmente a nossa indignação. Continuando aqui, nós estivemos ontem, agradecer a companhia do vereador Ezequiel, vereador Bastião, vereador Charles. Nós estivemos ontem fazendo uma visita, como nós tínhamos comentado aqui sobre a questão do tomógrafo, e ontem aqui pela manhã eu convidei os vereadores e nós fomos fazer uma visita ao hospital para ver o local onde vai ser instalado o tomógrafo, quais eram as informações que a direção do hospital tem a respeito disso aqui. E aí fomos muito bem recebidos pela direção do hospital, que prestou as informações que eles têm. Nós ficamos satisfeitos porque nós vimos lá o local onde vai ser instalado o tomógrafo, justamente ali logo na entrada da emergência, do nosso hospital. Inclusive, o hospital ele recebeu a visita de uma empresa, como é que eu posso dizer, de um representante de uma das empresas que vai concorrer na licitação para que ele pudesse adiantar e ver as especificações, para que não acontecesse o que aconteceu em outros locais do Brasil, em que o equipamento passou tanto tempo lá sem estar atendendo a população, porque os hospitais não estavam adequados ou não fizeram as suas adaptações. Segundo a direção, já foi comunicada à Secretaria Estadual de Saúde, para que pudesse fazer a reforma e as adaptações necessárias. Já entregaram toda a documentação, o projeto, não sabe quando vai ser feito, mas já foi dado. E segundo a direção do hospital, numa visita do secretário, aqui em Coais Novos, já foi entregue isso, já foi solicitado isso para que pudesse ser feito o mais rápido possível. E aí, vereador João, diante daquela sua dica sobre a questão do que é que o proponente, o parlamentar proponente, o que é que ele tinha encaminhado para casa, como não foi nenhum parlamentar, eu fui atrás das respostas. E aí eu fiquei muito satisfeito, e eu quero aqui agradecer aqui a toda a equipe aqui do General Girão, porque foi enviado a resposta rapidinho. Ele nos falou o seguinte: a emenda, ela foi direto para o Ministério da Saúde. Então vai ser o Ministério da Saúde que vai adquirir o equipamento, no caso, o tomógrafo, certo? E ele vai entregar aqui à Prefeitura. Foi a equipe que mandou isso aqui para a gente, enviou aqui para a gente. E aí eles fizeram isso aqui e não acrescentaram mais. Tudo por uma questão de segurança do uso do recurso e da garantia de que seja instalado no mais breve tempo possível. Então, são emendas parlamentares, o Ministério da Saúde vai adquirir, ou já adquiriu, está adquirindo, no caso aqui, como ele colocou, e aí vai ser entregue aqui o mais rápido possível para o nosso hospital. Então, o que nós precisamos aqui hoje é que a Secretaria de Saúde Estadual, ela faça, ao mesmo tempo em que acontece a licitação e a compra e a vinda do tomógrafo, aconteça aqui a reforma e adaptação para que o equipamento, quando chegue, ele já seja instalado e aí possa ajudar a toda a população coasnovense e, consequentemente, de todos os municípios circunvizinhos que precisam daqui. Porque ele não vai ser apenas para a UTI, ele vai servir para pessoas que sofrem acidente, pessoas que dão entrada no hospital e que precisam, como por exemplo, um AVC e precisam imediatamente
ter ali o tomógrafo para que essa vida possa ser salva tranquilamente. Pois não, vereador João? Vereador Marquinhos, da mesma forma também eu procurei, inclusive, ontem, após a minha visita lá no Totora com o prefeito Odon, né, por coincidência, encontrei a Alana lá no gabinete, quando a gente chegou, e fiz o questionamento realmente a respeito disso. Inclusive, ia ser parte da minha fala, né, se quiser eu responder para não perder aqui o tempo do senhor. Agora. Tá certo? Pronto, existe também uma diligência do deputado Girão. Fez o cadastramento, né, cadastrou como um ambulatório, certo? Vem na verba de ambulatório. E o Hospital Regional Mariano Coelho, ele não é um ambulatório, né? Ele é, dentro do cadastro SUS, ele é hospital. Então houve uma divergência e conflito e foi baixada uma diligência, na verdade, para o Fundo Municipal de Saúde. Porque segundo a Alana me falou, aí eu pedi até para realmente ver isso daí, porque a primeira informação que eu tinha era que iam receber realmente o tomógrafo, ia ser compro pelo Ministério, ia ser entregue. Mas ela já disse que já recebeu informações que vai vir recurso para o município, tanto que foi cadastrado pelo Fundo Municipal de Saúde, para depois o município licitar isso, né? Mas adiante disso, que como foi cadastrado como ambulatório, né, e o hospital, na verdade, ele não é, foi baixada a seguinte diligência aqui, né? Adequar o cadastro, né, da proposta, uma vez que as unidades tipo estabelecimento hospital Dr. Mariano Coelho não trata de unidade ambulatorial. Né? Unidade ambulatorial não é permitida oferecer serviços de internação, que o caso é o hospital, né? Trata-se de uma unidade hospitalar. Aí depois vem, né? Não são financiados dentro do componente ambulatório unidades hospitalares. Ou seja, essa emenda ela foi cadastrada dentro desse componente ambulatório. Né? E depois, né, vem dizendo mais outra incongruência que foi encontrada. Né? Quanto ao equipamento de tomografia, solicitamos substituir a solicitação por outros equipamentos de acordo com o perfil assistencial da unidade, pois em consultas ao Sistema de Informação do Ministério da Saúde e conforme a portaria de consolidação número 128 de setembro de 2017 e caderno número 1, parâmetro SUS, o município de Currais Novos não possui os critérios e parâmetros populacionais para aquisição do equipamento mencionado. Já consta no município 2 tomógrafos para atendimento, né, sendo um SUS, né, e um tomógrafo, um SUS, né, e outro misto, particular SUS, que é o de Dr. Eider. Né. Instalado na unidade CISANSO, né, que é o do consórcio intermunicipal, CENES, aí diz o número aqui do CENES, né, o parâmetro para instalação de um tomógrafo é de um equipamento a cada população de 100 mil habitantes ou a 75 quilômetros de distância de cada serviço de urgência. Né, no caso, nesse aqui, a gente obedeceria os 75, porque a gente está a mais de 75 quilômetros de Caicó, né, do serviço de urgência de Caicó. E o município já possui quantidade superior ao dos critérios e parâmetros populacionais aceitos na portaria de consolidação número 1 de 28 de setembro de 2017 e o caderno de parâmetros SUS. Ressalta-se ainda que um tomógrafo computadorizado de 32 cortes somente é destinado para unidades hospitalares que possuem habilitações em serviços de alta complexidade, o que também não é o caso da unidade indicada. Isso foi a minuta, né, o parecer mérito dirigência do Ministério da Saúde. Então, conversando com a Alana, o que é que vai ser feito? A Alana vai cadastrar esse tomógrafo pela Policlínica, já que ela vai vir pelo Fundo Municipal de Saúde, cedendo ao Hospital Regional. Fisicamente ele vai estar lá, né, mas ele vai ter que fazer essas alterações. Não vai poder mais estar dentro do Mariano Coelho em termos de custeio. Né, vai vir para o município e o município cede o tomógrafo para lá, isso é permitido. Né, ela já fez essa verificação. Só que vai ter que fazer essa alteração, né, com relação ao tomógrafo lá que está cadastrado pela CISANSO, né, que é o de Dr. Eider. Né, ele vai ter que colocar lá como particular, vai ter que fazer essa alteração no CENES dele para poder vir essa liberação. Porque aqui está constando que Currais Novos já possui um serviço de tomógrafo. Né? Na verdade, 2. O da clínica e o que está cadastrado pelo consórcio intermunicipal de saúde da ANSO, né, que é o mesmo. Certo? Só existem 2 cadastros aí de CENES. E também por o município, né, aqui a regionalização, a gente está também diretamente ligado ao Hospital Regional de Caicó, né, dentro da regulação. Então, terá que ser feitas essas mudanças, né, dentro do projeto, para que aí sim, aí a gente tem que ver se realmente vai ser compro pelo Ministério
e vindo para cá, ou se vai ser realmente para o Fundo Municipal de Saúde. Pela proposta que está aqui, eu vou dar uma cópia ao senhor, está pelo Fundo Municipal de Saúde. Então a gente tem que só verificar essa dissonância aí quanto a essas informações. Tá certo? Mas aí a Alana me disse que já a equipe está de prontidão aí, resolvendo essas inconsistências aqui, para responder essa diligência. Obrigado. Eu que lhe agradeço, vereador. Inclusive, seria até interessante saber da própria secretária Alana se ela entrou em contato com a equipe, né, do deputado Girão, porque a informação que eu e o vereador Charles tivemos lá semana passada, nós não obtivemos essa resposta. A informação que a gente recebeu foi justamente a que nós passamos para cá. E no final, o importante é que Coarnol vai ser pleiteado, né? Faz os ajustes que sejam necessários e Coarnol vai ser pleiteado e a população é que vai ficar, não é, de bom grado. Depois eu vou conversar um pouco mais com o senhor sobre essa informação que o senhor nos deu aí, que eu particularmente não sabia, né? Que nós tínhamos um tomógrafo aqui pelo SUS aí, cadastrado e tal. Né? É bom a gente saber disso porque, inclusive, a população precisa também saber disso, não é verdade? De repente a gente tem um aqui que serve tanto ao particular quanto ao público e a gente ainda é obrigado a ir para Natal. Eu, por exemplo, fazem 2 anos que eu dou entrada, 2 anos e 6 meses, que eu dei entrada numa tomografia aqui do meu joelho direito, doido para fazer a cirurgia, e até hoje eu estou esperando aqui, pelo menos aquela ligação. Ei, foi liberado o seu. Aí o cara disse, mas você não é vereador? Eu digo, não, eu estou vereador, eu sou professor. E como eu não sou da base do prefeito, aí não sou atendido. Tem só 2 anos e 6 meses, eu tenho a cópia para provar para todo mundo. Isto não é bonito, meu povo? Já dizia o Padre Cortês. Mas, muito bom as suas explicações, lhe agradeço demais, vereador João Gustavo. E vamos aí entrar em contato aí, tanto com a secretária quanto com a equipe, para que a gente possa contribuir da melhor forma possível, para que todos esses trâmites, vereador Bastião, eles possam ser resolvidos e a população coarnovense, ela possa ser beneficiada o mais rápido possível. E aí, vereadores, já que nós estávamos no hospital, nós fizemos uma visita não apenas ao local, que teoricamente seria o da instalação, como também a ala lá que está sendo feita uma reforma para o aleitamento materno. Vários equipamentos de última geração também foram adquiridos aí através do general Girão, o vereador Bastião sabe muito bem disso, e nós tivemos aí a grata satisfação de ver a equipe lá trabalhando para, né, na reta final, como o vereador Bastião muito bem viu, já na reta final, para que possa ser instalado aí todo o equipamento e, esse equipamento possa aí beneficiar não apenas a população coarnovense, vereador Charles, como muito bem falou um dos diretores, Suede, como toda a região aqui de Coarnol, do nosso Seridó. Por quê? Porque o leite materno, ele é o melhor nutriente e alimento para os bebês. Então nós temos mães que produzem bastante leite e esse leite se perde. E aí com um banco de leite de última geração, que vai passar por todo um processo, ele vai ser acondicionado e vai ficar lá para salvar a vida de centenas de crianças, de bebezinhos, que nós vamos ter aí nos próximos dias, anos e décadas aqui na nossa região. E aí nós fizemos uma pergunta também em relação que nos chamou a atenção a resposta. E aí, vereador João Gustavo, nós, quando chegamos lá, nós vimos tanto os funcionários quanto os pacientes, todo mundo, e pessoas que estavam indo lá para o hospital, todo mundo com a máscara. Nós não estávamos, e não foi ninguém que mandou a gente colocar, não. A gente percebeu que ficaria muito feio todas as pessoas que estavam dentro do hospital usando máscara. E de repente chegar 4 vereadores sem máscara é um desrespeito muito grande para com as pessoas. Fomos lá na farmácia, compramos lá as máscaras, entramos e estávamos usando. Podem ver aí nas fotografias que Pedro, assessor do vereador Bastião, tirou. E pode ver que todos os 4 estavam com a máscara. E aí nós perguntamos como estava então a questão do Covid no hospital. E aí ela falou que estava sendo feitos os testes. E nós perguntamos, internamentos. E aí, para nossa surpresa, Coarnovos não tem mais ala de Covid. E aí nós perguntamos o porquê. E ela nos relatou o seguinte, foi uma determinação
da Secretaria Estadual de Saúde, em que ficariam, então, em pontos estratégicos. Então, seria Giseuda Trigueiro, eu lembro que ela falou, não lembro se foi também o Hospital de Caicó. Foi, o Hospital de Caicó. E aí esses outros hospitais não ficariam. E aí nós perguntamos, mas se... Mossoró deve ter um, mas como ela falou aqui, mais aqui para a nossa região. Caicó e Mossoró. E aí nós perguntamos, mas por exemplo, e se chegar um cidadão e tiver com Covid, tiver internado? Ela falou que as pessoas que chegam lá são testadas, caso tenha algum Covid, elas são encaminhadas para outros locais. Mas se por um acaso algum entrou e não teve como fazer o teste, e for detectado o Covid, então aquela ala vai ser, aquele setor ali, então ele vai ser, todo mundo vai ser testado, e esse paciente ele poderá ficar isolado ou ser encaminhado para outro local. Se os outros pacientes forem também detectados com Covid, também poderão ser encaminhados para Caicó ou para o Giseuda. E aí nós perguntamos sobre se ela podia nos encaminhar aí uma cópia dessa nota técnica, ou de tudo isso aí. E realmente ela gentilmente nos cedeu, nos enviou hoje aqui, a nota técnica número 5/2022, CESAP, CVS, Suvige, CESAP, CVS, CESAP, secretário. E aí ela nos colocou aqui, não é que são as recomendações de controle, a sublinhagem da variante Omicron, BQ1 no Rio Grande do Norte. E aí, como nós estávamos discutindo, vereador Edmilson, eu fico imaginando, inclusive, estava lá o médico, que é um dos diretores também, que também trabalha na Liga, qual é o nome daquele médico? Faz cirurgia de adenoide, né? Camarada bem, como é que posso dizer? Como os meus alunos chamam, é um médico top. E ele nos deu lá a opinião dele em relação ao tratamento Covid, boa parte eu concordo, e aí ele falou justamente naquela parte que nos preocupa muito, são as pessoas vulneráveis, pessoas que têm comorbidades, sejam idosos ou crianças ou adultos. E aí como seria então a relação para essas pessoas? Por que eu falo isso? Segundo a nota da CESAP, essas pessoas elas não podem deixar de ser atendidas, não deixarão de ter o tratamento médico. E aí eu fico aqui me imaginando em relação aqui o seguinte. No item 11, e aí nós já fizemos 2 requerimentos, solicitando que a Prefeitura Municipal de Currais Novos, atendendo aqui a nota técnica número 5/2022 da CESAP, ele coloque aqui, do jeito que está dizendo aqui, todos os serviços de saúde devem adaptar espaços para isolamento. Todos os serviços de saúde devem adaptar espaços para isolamento. Além de fornecer e exigir que os profissionais façam uso devido dos equipamentos de proteção individual. Então, em Currais Novos, nós não temos nenhuma unidade de saúde, esse espaço adaptado para isolamento. Então, estou solicitando, em nome de todos os vereadores, os 4 vereadores, que seja feito aqui, em Currais Novos, por exemplo, na Policlínica, ou PA, ou UPA, como queiram chamar, que seja feito lá um espaço para isolamento. Porque assim, vereador, uma pessoa com comorbidade, está me entendendo, vereador João Gustavo? Uma pessoa com comorbidade. Então, imagine tudo que já se passou, de repente, meu pai, vou citar o exemplo do meu pai, que nós tratamos ele em casa, que foi para o hospital e foi encaminhado para casa, e nós tratamos ele em casa com o doutor Eider, né, fazendo o atendimento televídeo, né, chamada de vídeo, e ele fez todo o encaminhamento, nós compramos tudo, eu e meu irmão Márcio fizemos, durante um mês, tudo, e o doutor Eider, né, através disso, salvou a vida do meu pai, 35% do pulmão comprometido. Um senhor de 81 anos, já imaginou se por um acaso ele contrai aí a maldita Covid novamente? Será que tudo que já passou na cabeça dele, será que ele não vai ter assim um problema? De repente ele não pode arrefecer? Ele não pode ficar, meu Deus do céu, Covid novamente?
Ele não pode ter uma crise de ansiedade e ter que levar para Caicó? Por que não ter esse espaço em Coas Novas? De repente a pessoa está precisando uma nebulização. Até mesmo uma palavra de carinho, de conforto, no método, não é de segurança, que diga, não, meu amigo, você está apenas com uma crise de ansiedade, vamos aqui, você vai fazer uma nebulização, vai voltar ao normal. Aí o camarada, daqui a pouco ele sente que voltou à respiração normal e ele pode ficar ali, ó, num espaço, como está dizendo aqui a norma técnica no seu item 11, de que ele pode ficar, todo serviço de saúde deve ter um espaço adaptado para isolamento. É só isso que nós estamos pedindo. Não é a determinação? Então vamos fazer isso aqui. Tem condições? Tem. Marquinhos, mas não vai ter leito. Os leitos do hospital estão sem uso. Leve para esse espaço, leve para a policlínica. Pronto. Eu garanto que vai ser de muita valia, vereador João, vereadores, todos que estão aqui nesse momento, para toda a nossa população. E eu digo isso, vereador João Gustavo, porque eu sou professor e eu vejo os adolescentes e crianças que têm crise de ansiedade constante na escola. Se na escola Nossa Senhora tem, imagine nas outras escolas. Porque é um reflexo de todo o Coas Novas. Então, se nós tivermos esse espaço aqui, não vai haver necessidade, vereador Kleiber, de levar essa pessoa para Caicó. Porque, como muito bem disse o médico ontem, com as vacinas, os casos de Covid, eles são mais leves. Mas isso não garante que uma pessoa com uma comorbidade vai ter leve. Ou que uma pessoa sem nenhuma comorbidade, ele não vai ter uma crise de ansiedade e de repente levar para Caicó, quando ele poderia ficar aqui num espaço de isolamento, como determina aqui a própria nota técnica. Então nós estamos solicitando isso. E um outro ponto, onde nós passamos é um comentário só. Rapaz, os casos de Covid aumentaram, então nós precisamos, como muito bem falou o vereador Charles ontem, nós precisamos voltar a ter consciência do perigo que estamos correndo. Quando eu digo nós, eu dou o meu exemplo. Ontem nós chegamos no hospital sem nenhuma máscara. Nós estamos aqui na sessão sem nenhuma máscara. Então nós não temos consciência nenhuma. Não é verdade, vereador Bastião? Então digo nós, porque a gente tem que se incluir também. Então, o que é que eu estou pedindo também aqui, em nome dos 4 vereadores, o que é que eu solicitei também? Que volte, como está aqui, está dizendo aqui na norma técnica aqui também, que seja dado publicidade, não é? De que seja encaminhado para a CESAP todos os números de casos de Covid. E aí eu estou indo além. Coloque aqui nas redes sociais da prefeitura aquela notinha que saía todo dia. Coas Novas, foram tantos casos hoje, já tem tantos desde o início da pandemia. E aí a turma, quando começar a ver, ela vai começar a dizer, rapaz, eu tenho que me precaver. Eu não estou dizendo aqui que é para ninguém ficar em casa, não. Mas que é para a gente voltar a ter consciência de que a Covid está aí e a gente tem que tomar todos os cuidados para conviver com ela. Como muito bem disse o médico ontem, a Covid, ela se transformou em quê? Em uma gripe. A gente vai ter que conviver com ela. O ano passado, o vírus é mutável. O vírus foi aquele, a vacina que a gente tomou foi para aquele. O ano que vem, ele vai mutar e aí vai ser um novo tipo de vírus. A gente vai ter que tomar uma nova vacina para aquele ali. E a gente tem que ter essa consciência. O que a gente não quer são 2 pontos, vereador João. Primeiro, que volta aquela loucura de ficar todo mundo trancado em casa. A gente não quer isso. Nós queremos que a população volte a trabalhar, volte a viver. Mas a gente tem que ter cuidado com as pessoas mais vulneráveis. E a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. Às vezes até o simples uso da máscara, por parte do meu pai, num ambiente fechado, é necessário para que ele se proteja. O simples uso do álcool, porque um Xavier não é Xavier se não apertar a mão dos presentes. Não é verdade? E não vai ser só o Covid, não, vai ser outros e outros vírus que ele pode ser infectado num simples aperto de mão. E eu não quero que ele deixe de apertar a mão, não. Porque o vereador Bastião sabe, aquela pancada firme do velho Xaxá, do velho Xavier, é a marca registrada do nosso clã.
E ela tem que permanecer. Mas a gente tem que ter consciência de que nós temos que ter os cuidados. E aí, a simples nota técnica dizendo quantos casos são, a gente já pode começar a dizer, opa, olha o perigo aí. Nós vamos nos confraternizar, vamos nos cercar de alguns cuidados básicos. Nós vamos para uma festa, vamos nos cercar de alguns cuidados. Nós vamos trabalhar, vamos nos cercar de alguns cuidados básicos e nós vamos viver. Porque é o dom que Deus nos deu, é o dom que Deus nos deu e a gente tem que usufruir desse dom, que é o dom da vida. E com isso aqui eu me despeço e um bom dia e uma boa semana para todos.